Bom, deixa eu voltar com o meu vídeo aqui. Então, aqui, voltei um pouco o vídeo aqui, né? Então, aqui é o primeiro quadrupolo, né? Ó, o primeiro quadrupolo, um monte de cátions, razão, massa, carga foi retirado desse quadrupolo. Aqui é aquela curva, que é um hexapolo, né? São 6 polos aqui, ó. Nessa curva aqui, muitos cátions, razão, massa, carga são dispersados para os lados aqui, muitos, né? Muito poucos conseguem fazer essa curva aqui. E o aparelho sabe muito bem quem são os que conseguem fazer. E depois ele coloca de novo mais o último quadrupolo. E aqui ele ainda consegue remover muitas outras razões massa-carga, né? De modo que com todos esses 3 obstáculos que ele colocou, ele tem certeza que só determinada razão, vou dar um pause aqui, só determinados cátions com razão massa-carga tal lá, específica, ele sabe que vai chegar aqui no fim. E aí quando eles chegam lá no fim, eles são atraídos por esse cátodo aqui que está no fundo, ó. Vejam que ele baixa aqui, ó. Aonde ele bate ali, que bate, sai umas bolinhas brancas, isso aqui é um cátodo. É um cátodo, ele atrai, vem cátions aqui, ele enxerga um cátodo aqui, né, que está rico em elétrons, ele bate ali e vejam que tem umas bolotinhas brancas que saltam. Essa bolotinha branca ali está simbolizando os elétrons. Isso aqui é um cátodo fotoemissor, ele, ao as partículas baterem aqui, ele emite elétrons. E esses elétrons aqui são projetados ali para um fotomultiplicador. Aqui a gente tem aqueles fotomultiplicador cônico, né, que eu já expliquei isso também lá na cromatografia gasosa. E esses fotomultiplicadores, eles conseguem pegar poucos elétrons, ele multiplicar aquilo dentro do fotomultiplicador e aquilo gerar uma corrente elétrica bem razoável no final. E daí é que o aparelho interpreta um sinal de corrente elétrica. Então, só para repetir aqui a logística da coisa, a novidade, eu acho que tem aqui que eu estou explicando para vocês, a novidade é a ionização por elétron spray. Porque o resto eu já tinha falado lá na cromatografia gasosa. É uma parte que acelera os cátions, depois tem os quadripolo que selecionam só determinadas razões, massa carga que consegue atravessar. Aí tem esses aparelhos que são triplo quadripolo, que tem aquela curva também, né? Depois mais um quadripolo e o detector no final. Então, mas isso a gente já tinha visto já, né, na cromatografia gasosa. Aqui, só para terminar então com o videozinho da propaganda do aparelho, né? Ele mostra uma curva analítica, eu vou mostrar aqui porque eu achei uma coisa, bem coisa de propaganda mesmo, né? Aqui ele mostra esse gráfico, olha só esse cromatograma aqui, ó. Ele diz que o aparelho consegue detectar, conseguiu, né, detectar 250 pesticidas num chá preto. É o tipo de coisa de propaganda mesmo, né? Quando tu compra o aparelho, tu vai lá, não consegue medir nem 150, nem 100 talvez, né? E agora vai aparecer alguém falando mal aí, mas é sempre assim. A propaganda é, nossa, mas chega na hora, mas é que tal coisa, mas é que já não sei o que. Sempre tem um mas, né? Mas aqui, então vamos lá. No princípio, alguém fez a análise aí. E também te fala em chá contaminado, né? 250 pesticidas no mesmo chá. Bom, esse vídeo aqui tá visto então, né? E eu tenho mais um vídeo que também vou deixar lá no Siga, e é bem legal esse vídeo aqui. Ele explica com bastante detalhe, é um vídeo bem longo, a 14 minutos. Ele mostra todo, é aquelas canal que faz umas explicações de análise instrumental com vídeos 3D, né? Ele chama. Então é todo o aparelho, ele fala bastante detalhe, né? Mas eu vou focar mais no electron spray, que é o principal, que é o diferencial, né? Porque muita coisa ele explica do que é a espectrometria de massa. Vamos lá, vou soltar o vídeo aqui, ó. Ele vai falar da ionização por electron spray. Aqui como é que escreve em inglês, né? Ó, aí aqui esse vídeo tá mais, deixa bem mais explicado, digamos assim, né? Porque na propaganda aquela passou muito rápido, ó. Então aqui, ó, esse biquinho aqui que eu digo que fica carregado positivamente, né? E esse aqui fica carregado negativamente. Então aqui é o nosso cátodo, né? E lá o ânodo. Tá? Ó. Então ali é o eletrodo, vem ali, dali que vem essas gotinhas simbolizando que vem caindo a fase móvel, né? E por fora ali vem um vapor de nitrogênio, certo? Um nitrogênio aquecido lá, né? Ó, a diferença de potencial dá 5.000 volts, né? O K é quilo, né? De 2 a 5.000 volts. Aí aqui os analitos que viram cátions migram aqui para o cátodo, né? E ali quando liga o vapor, ó,
quando vem o vapor de nitrogênio aquecido com o solvente ali, né, da fase móvel lá, forma esse spray aí, bastante um chuveirinho, né? E como isso aqui tem uma extrema diferença, imagina 5.000 volts entre esse biquinho e esse coletor aqui. Daí essa diferença de potencial gigantesca é o que cria a ionização nas moléculas. Ah, agora me lembrei. Daí esse vídeo aqui ele mostra o software do aparelho, né? Dá para regular a temperatura desse nitrogênio, se regula a vazão desse nitrogênio, né? Para não ficar interrompendo, que nem aqui está demonstrando que está pulsando, tá errado, né? Tem que ficar contínuo isso aqui, né? Tá acontecendo o spray e não acontece, não acontece. Ele comenta umas coisas assim, mas vamos passar rápido aí, não quero discutir o software. Vamos para a animação mesmo aqui, ó. Então a gente tem essa situação aí, ó, onde vem a fase móvel, né? Aqui é a saída da coluna cromatográfica, né? Vem o líquido, acontece o processo essa curva aqui é chamada de cone de Taylor, né? E aí então aqui esses cátionzinhos vêm até o cátodo aqui, né? Que está carregado negativamente. E aí essas gotinhas aqui vão diminuindo de tamanho, né? E a gente vai ter aqui, ó, várias partículazinhas, razão, massa, carga. Vamos dar uma acelerada aqui. E aí a coisa vai, né? Então aqui vem a coleta, aqui essa parte aqui é a pressão atmosférica, né, pessoal? Até essa parte do aparelho aqui, ó, é a pressão atmosférica. Ah, aqui tem um vaporzinho de nitrogênio também para ajudando secando os vapores ali, né, as gotinhas. E a partir daqui já é vácuo, né? A partir daqui o aparelho todinho funciona a vácuo, sobre baixa pressão. E aqui, tem essa parte aqui que eu vou pular um pouco, só quero mostrar. Ver se aparece o aparelho. Não. Só queria mostrar aqui que ele está explicando um aparelho. Vamos ver se lá no começo mostra. É, aqui lá no começo. Deixa eu... aqui vai... aqui, ó, essa parte aqui é a ionização. E aqui, ó. Aí aqui assim vem as partículas massa-carga vão atravessar aqui. E aqui tem um acelerador, ó. Hexapolo ou octapolo, não dá para ver direito. Aqui é o acelerador e aqui tem um quadrupolo só. E no final desse quadrupolo já é o detector. Tá vendo ali o cátodo emissor de elétrons, né? E o cone capturador de elétrons lá em cima. Então esse aparelho aqui, ó, olhem aqui embaixo, ó, ele é um single quadrupolo. Só tem um quadrupolo. Tem um acelerador, o quadrupolo e deu, né? Que eram os primeiros detectores de massa, eram assim. Depois começaram a inventar aquele que faz aquela curva, depois mais um quadrupolo, né? É bem mais completo, bem mais complexo, né? Mas aí tem um poder de resolução bem maior, é óbvio, né? Então, pessoal, é isso. Acho que fecho aqui minha explicação aqui, né, que também o detector de massa é um dos xodó aí que também pode ser usado na cromatografia líquida, certo? Essa etapa de derivação aqui eu já acabei falando, né, porque é isso, ó, quando a gente quiser, se a gente quiser usar detectores UV visível ou fluorescência, por exemplo, são dois detectores que só analisam moléculas, né? Mas é bem possível a gente fazer análise elementar. Elementar são os elementos da tabela periódica. Eu posso medir sódio, potássio, cloro, bromo, né? Só que se eu quiser, eu dei exemplo sódio, potássio, né? Mas não tem como derivar sódio e potássio. Acabei dando exemplo ruim aí. Vamos pegar os metais ali que formam um complexo, né? Todos aqueles metais ali que facilmente formam um complexo, a gente pode fazer reações com ele e esses complexos absorverem luz, né? Absorverem luz na região do visível ou na ultravioleta, ou até fazerem fluorescência. Assim como também algumas moléculas, só elas não fazem o fenômeno de fluorescência, né? Não conseguem, mas às vezes ela reagindo com outra molécula, o produto disso é fluorescente. Que era aquele exemplo que eu dei, que eu mesmo já fiz análise de aminoácidos, né, com detecção por fluorescência, mas os aminoácidos em si não são fluorescentes, né? A gente tem que fazer uma reação com eles para que o produto seja fluorescente. E esse tipo de fazer uma reação com o analito para que o produto dessa reação dê sinal no detector, a gente chama isso de derivatização, né? Eu já tinha falado isso já, né? Bom, agora eu vou chegar numa outra parte aqui, que é uma novidadezinha, que é o seguinte. Nas cromatografias iônicas, a gente tem um probleminha.
E aí, para resolver esse probleminha, a gente usa supressoras, tá? Deixa eu mostrar assim o que é o probleminha que eu estou falando. Vou voltar no material aqui. Tá aqui, ó. Cromatografia iônica, certo? O que é a cromatografia iônica? A cromatografia iônica é a separação de íons. Como é que a gente separa os íons? É o seguinte, lá na coluna, na fase estacionária, a gente tem um suporte, e nesse suporte é grudado uma molécula, grudada que eu digo por ligação covalente, né? Uma molécula que pode ficar com carga negativa, por exemplo. No caso desse grupamento sulfono aqui, ó, o SO3, ele pode ficar SO3-. Libera um íon H+, dele, né? Ele fica SO3-. Portanto, esse grupamento aqui, ele é um atrativo para cátions, né? Cada vez que passar um cátion aqui, vai enxergar essa carga negativa e vai se grudar aqui, por atração entre cargas opostas. E também outro grupamento que é atrativo a cátions é esse grupamento aqui, um ácido carboxílicozinho aqui, ó. Se esse grupamento O- aqui sempre vai atrair cátions para ele. Então, esse tipo de trocadores aqui são atrativos para cátions. Então, são suportes usados para separar cátions. E a mesma lógica é aplicada para trocadores de ânions. A única diferença é que o que a gente gruda aqui no suporte são moléculas que podem ficar positiva, na forma de um cátion ali, que é esses grupamentos amino aqui, ó. Então, colocar moléculas que têm um grupamento amino aqui, esses grupamentos amino aqui podem ficar positivamente, aqui com carga positiva, e aí eles são atrativos para ânions. Então, são suportes trocadores de ânions, beleza? Tá. Vamos focar nesse exemplo daqui, ó, o de ânions, tá? Quando a gente faz cromatografias para separar ânions, por exemplo, cloreto, eu quero identificar cloreto, brometo, fluoreto, sabe? E aí, então, eu vou usar um suporte desse tipo aqui, tá? Como é que tem que ser minha fase móvel? A minha fase móvel, ela tem que ter um ânion também. Então, as fases móveis, coringa, né? Não precisa nem pensar muito. As fases móveis para cromatografia iônica, ou elas são alcalinas, que é o caso para análise de ânions, né? E se a gente quer fazer análise de cátions, a nossa fase móvel é ácida. Simples assim. E quanto mais ácido tu deixa, vamos supor a análise de cátions, quanto mais ácido é, ou seja, mais baixo o pH da fase móvel, mais forte maior é a força de eluição da fase móvel para análise de cátions. Se tu quer fazer uma análise de ânions, quanto mais alto o pH, ou seja, quanto mais alcalina tu deixar a fase móvel, maior é a força de eluição dela. E é isso, tem que ser, por exemplo, eu vou focar num exemplo aqui, ó. E aí se tu pensar no outro é tudo ao contrário, né? Então vou focar nesse exemplo aqui, ó. Análise de ânion. Se eu quero fazer uma análise de ânion, a minha fase móvel tem que ser uma solução alcalina. E normalmente a gente usa hidróxido de sódio. Porque aí o sódio ele não vai complicar com nada. A gente já sabe que o sódio é pequenininho, vai ficar como contraíon ali, né? E o OH- também, que não vai concorrer com o teu analito, né? Porque usando hidróxido de sódio, o teu ânion que está na solução é o OH-, né? Então tu não vai se atrapalhar e confundir o OH- com os teus analitos, que são os ânions, né? Que tu quer analisar. Então é praxe usar o hidróxido de sódio. Bom, e aí tem um problema. Eu não vou voltar no meu material, mas lembrem quando a gente estudou condutimetria, eu não vou voltar aqui. Se vocês voltarem no material de condutimetria, lembrem que cada íon tem a sua condutividade, né, molar, considerando aquela lei de diluição infinita, lembram disso? E aí lembrem que o íon H+, é o que tem maior condutividade, né? E aí então isso já é um problema, porque se a gente for, por exemplo, na análise de cátions, a gente vai usar a fase móvel ácida. Então só em ter bastante íons H+, eu vou ter obviamente bastante íons H+, na fase móvel. E essas cromatografias de troca iônica, adivinhem qual é o detector que sempre é usado? Condutividade. É praxe também. Quando tu faz cromatografia por troca iônica, né, para detectar íons, não tenha dúvida, o único detector que serve é o condutividade, certo? Então, isso é um problema, porque se a fase móvel é ácida, a linha base do sinal vai dar muito alta, porque está sempre passando íons H+, que é o íon que mais tem corrente, maior condutividade tem. E o segundo, né, se for uma cromatografia de ânions, o segundo íon com maior condutividade é o OH-. Então, também é um problema, a gente vai estar passando só da fase móvel, que mais dá corrente que mais dá condutividade no detector vai ser a fase móvel, certo? Está estourando meu tempo aqui, peraí.